Noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nesta noite vamos voltar o nosso olhar, vamos voltar a nossa atenção para o Evangelho de João, no capítulo de número 14. Evangelho de João, no capítulo de número 14. O título da nossa reflexão bíblica desta noite é: O Deus Trino é o nosso conforto. O Deus Trino é o nosso conforto. Qual é o tema da nossa mensagem? O Deus Trino é o nosso conforto. Deixa aí a Bíblia aberta no Evangelho de João, neste texto do capítulo 14. Na ocasião oportuna, nós estaremos lendo esse texto. Acredito que você já leu o Evangelho de João. É um dos livros neotestamentários mais lidos, não é, pelos crentes de todos os tempos. E eu acredito que você já conhece muito sobre o contexto aqui deste evangelho. Sabe, daqui em diante nós podemos observar as últimas palavras. Nós podemos observar as últimas ações de Jesus Cristo antes dele ser preso, antes dele ser levado para ser julgado e para ser crucificado. Irmãos, um pouco antes, no capítulo de número 13, Jesus ele previu, Jesus ele profetizou a traição de Judas Iscariotes, assim como a negação de Simão Pedro. Então, as primeiras palavras de Jesus, no primeiro versículo do capítulo 14 de João 14, não são palavras surpreendentes. Não são palavras surpreendentes quando ele diz: não permita que o vosso coração se preocupe. Amém. Veja a pessoa que está do seu lado. Olhe para ele, para ela. Diga assim: boa noite. A paz do Senhor. Olha, eu quero dizer algo para você. Diga assim: eu quero dizer algo para você nesta noite. Diga assim: não permitas que o vosso coração se preocupe. Amém? Aleluia. Sabe, vamos ouvir a leitura da santa, inerrante e infalível palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Agora nós vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus neste instante. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o teu Espírito aplique essas verdades em nossos corações. Ilumina, ó Deus, as nossas mentes para compreendermos os teus desígnios por amor de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, em 1553, João Calvino, ele estava no auge do seu ministério em Genebra. E em Londres, havia um homem jovem de 19 anos de idade, chamado William Hunter. Sabe, Eduardo IV tinha acabado de morrer. E sua irmã, Maria Tudor, também conhecida como Maria Sangrenta, tinha acabado de chegar ao trono. E essa expressão, Maria Sangrenta, diz tudo sobre ela. Sabe, ela é lembrada na história por restaurar o catolicismo romano depois do curto período do reinado protestante do seu meio-irmão Eduardo IV. E no início, no seu reinado, mais de 280 protestantes foram queimados. Sabe, Maria Tudor, ela era sangrenta. Maria Tudor, ela era intolerante. Maria Tudor, ela era autoritária. E William Hunter foi pego lendo a Bíblia. William Hunter foi pego lendo o exemplar da Bíblia Sagrada em inglês, o que era proibido. Sabe, William Hunter, jovem, homem de 19 anos, foi preso, foi levado para a prisão por mais de 18 meses. Aliás, você já foi preso porque você está lendo a Bíblia? Não é? Nesta ocasião, William Hunter foi preso simplesmente porque estava lendo a palavra de Deus. Sabe, ele recebeu muitas, e não foram poucas, as oportunidades para se retratar. Mas no dia 26 de março de 1555, agora com 21 anos de idade, William Hunter ele foi levado a um lugar em Londres, conhecido como Brentwood, ou seja, uma área metropolitana de Londres, e lá ele foi acorrentado a um poste para ser queimado vivo. Sabe, seu pai e seu irmão, eles estavam ali presentes. E seu irmão registrou aquele evento. Ali seu pai falou-lhes palavras de conforto, mas Hunter disse ao seu pai: Deus esteja sempre com você
meu bom Pai, e tenha bom ânimo, pois nos encontraremos novamente e seremos felizes para sempre. Aleluia! Sabe, quando o fogo foi aceso, o pai de William Hunter pediu para que ele, naquele momento, pensasse na paixão de Cristo, para que ele não tivesse medo das chamas. Mas este jovem, agora de apenas 21 anos de idade, disse: Pai, eu não estou com medo. E assim como Estevão também disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia! Glória a Deus! Um jovem de apenas 21 anos de idade que não negou a sua fé em Cristo Jesus. Aleluia! Ah, irmãos, voltando agora para o contexto de João capítulo 14, aqui sim nós encontramos os discípulos de Jesus nervosos. Você já ficou nervoso alguma vez na sua vida? Eu já, e muitas, viu? Não sei você, acredito que isso acontece com missionário e com pastor. Não é assim? Olha aqui, irmãos, nesta ocasião aqui do texto, os discípulos do Mestre, os discípulos de Jesus Cristo estavam nervosos, eles estavam com medo. É tanto que Jesus conforta os discípulos. A razão pelo qual, aconteceu o desfecho desta história. Sabe, os discípulos de Jesus Cristo, eles sabiam o que estavam acontecendo em Jerusalém. Sabe, eles tinham ouvido Jesus prever a sua própria morte. E há pouco Jesus tinha indicado o traidor e falou ainda que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Sabe, era uma situação tensa, era uma situação difícil, sabe, era um clima de tensão que estava acontecendo naquela ocasião entre os discípulos. Assim, eles estavam, compreensivelmente com medo. E Jesus disse-lhes: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, Jesus disse: acredite em Deus. Em outras palavras, Jesus disse: vocês devem continuar acreditando em mim. Amém? Aí, como você já conheceu o seu amigo, seu irmão em Cristo que está do seu lado, pergunta assim a ele: olha, você está nervoso? Pergunte: você está nervoso por alguma coisa? Tem alguma coisa, tirando a tua atenção? Dê a solução. Diga assim: acredite em Deus. Acredite em Deus. Diga ainda: você deve continuar acreditando em Jesus Cristo. Você deve continuar acreditando em Deus conosco. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmãos, a solução para as nossas tensões e para os nossos problemas e para as nossas dificuldades não são as coisas deste mundo. É uma pessoa e ele se chama Jesus. A mensagem que Jesus estava conversando para os seus discípulos diante deste drama, diante deste momento de tensão, era: acredite em Deus. Acredite também em mim. Ou seja, continue confiando em mim. Apesar das notícias que se ouvem de Jerusalém. Apesar da cruz. Apesar do sofrimento. Continue confiando em mim. Acredite, irmãos, que esse é um dos versos, este aqui de João 14. É um dos versos mais conhecidos, mais decorados, do Novo Testamento. Eu particularmente nem sei quantas vezes na minha caminhada cristã, como servo de Jesus Cristo,
que eu não me lembrei de João capítulo 14, versículo 1. Ah, irmãos, em tantos momentos, em momentos de estresse. Aliás, você já se estressou com alguma coisa? Não, não é? Isso só acontece com missionário. Não é assim? Será que você já passou por algum momento de estresse, Gorete? Olha, será que você já passou na sua vida por algum momento de dificuldades? Será que você já passou na sua vida por algum momento ou momentos de agonias? Ah, irmãos, são múltiplos, são várias as versões para este texto de João. Entre elas, não deixe o seu coração ser incomodado. Qual é? Não deixe o seu coração ser incomodado. Uma outra versão é: não permitas que o vosso coração se preocupe. Qual é ela? Não permitas que o vosso coração se preocupe. Tem uma mais curta. Não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. Enfim, não se turbe o vosso coração. Aleluia. Sabe, irmãos, em outras palavras, Jesus quer dizer: não tenham medo. Não tenham medo. E no verso 6, se você quiser acompanhar, Jesus disse, vamos ler juntos? O verso de número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Sabe, irmãos, é quase impossível, não é, ler esta narrativa sem se lembrar de João 14:1 e João 14:6. Agora, o que Jesus está nos ensinando aqui? O que Jesus está nos ensinando aqui? Irmãos, Jesus está nos ensinando aqui que nós temos um Pai no céu que cuida de nós. Nós temos um papai do céu que sabe como cuidar dos seus filhos. Sabe, nós temos um Pai celestial cuidando de nós, apesar das suas tribulações, apesar de suas agonias, apesar de suas tristezas, apesar de suas fraquezas, Deus está cuidando de você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, destes 14 versos, há pelo menos 11, ou há 11 deles que são palavras do próprio Jesus Cristo. E em 12 ocasiões aqui, nestes 11 versos, Jesus menciona o Pai. Sabe, aqui, Jesus está falando para os seus discípulos que estavam com medo. Jesus estava falando para os seus discípulos que estavam incomodados. Jesus estava falando para os seus discípulos que estavam angustiados, que estavam com fortes dores no peito. Jesus estava dizendo que era necessário crer em Deus e também nele. É necessário crer em Deus. É necessário crer em Jesus Cristo. Irmãos, os discípulos deviam confiar no verdadeiro remédio para os seus corações angustiados. Irmãos, como se chama um médico especialista no coração? Como se chama? Um médico especialista no coração? Cardiologista. Então, como se chama o nome? O nome do cardiologista espiritual do teu coração. Jesus. Não é doutor fulano de tal, não. Tem muita gente que confia em doutor fulano de tal. Doutor fulano de tal é um mortal, pecador, e não pode curar a tua alma. O cardiologista Jesus Cristo pode curar a tua alma e levá-lo para o céu. Mas não leva de imediato não, viu?
Você passa uns tempos aqui servindo ao Senhor com alegria. Amém? Sabe, Jesus é o único que pode mudar o nosso coração. Jesus é o único, irmãos, que pode mudar o nosso coração. Jesus é o verdadeiro remédio para os nossos problemas cardíacos espirituais. Sabe, e um desses problemas cardíacos espirituais é aquele que petrifica o coração. É um problema sério. É aquele problema que petrifica o coração. Irmãos, o pecado transformou o coração do homem numa pedra. O pecado transformou o coração do homem numa rocha. E só Jesus Cristo, só o cardiologista Jesus pode transformar o coração do homem pecador. Ah, irmãos, só Jesus pode te dar um coração novo. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado: irmão, só Jesus pode te dar um coração novo. Aleluia. Diga ainda: só Jesus pode te dar um coração vivo. Aleluia. Diga ainda: só Jesus pode tirar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne. Só o cardiologista Jesus pode fazer isso. Sabe, irmãos, eu confesso que até eu queria mudar o teu coração. Eu queria mudar o meu e queria mudar o seu. Mas eu também confesso que eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque mudança no coração é obra divina. Mudança no coração é obra da graça de Deus somente. Ai, irmãos, sabe João? João, ele escreveu este evangelho a fim de nos conduzir a Jesus Cristo. João escreveu esta perícope a fim de mudar o nosso coração. É tanto que no evangelho de João, no capítulo 20, versículo 31, nós lemos o propósito deste evangelho. E o propósito deste evangelho é: estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Aleluia. Irmãos, um coração vivo é um coração crédulo. Um coração morto é um coração de pedra. E lendo esta perícope bíblica, verifico que há duas personagens que fazem perguntas a Jesus Cristo. Um deles é Tomé e o outro é Filipe. Então eu vou aqui transformar estas perguntas em pontos para a nossa reflexão bíblica desta noite. A primeira pergunta é a de Tomé. Acompanhe no verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Sabe, irmãos, a impressão que eu tenho aqui, não sei se você tem a mesma impressão do que eu. Mas a impressão que eu tenho aqui, lendo este verso, é que Tomé é osso duro de roer. Você conhece alguém assim? Osso duro de roer? Essa é a impressão que eu tenho. Que Tomé é daquele osso duro de roer. Sabe, Tomé é o tipo do homem. Que só acredita vendo. Como diz nosso irmão Lenildo. Tomé é o tipo do homem que sempre vê o copo vazio. Nunca vê o copo cheio. É do tipo pessimista.
Aí Jesus respondeu. Veja no verso de número 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o quê? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, Jesus respondeu a Tomé dizendo, Tomé, eu sou o caminho para o Pai. Tomé, eu sou a verdade do Pai. Tomé, eu sou a vida que o Pai confere. Irmão, Jesus é o único caminho para o Pai. É o único caminho para o Pai, não existe outro mediador. Não há outro caminho para a presença gloriosa do Pai. Ele é o único caminho. Irmãos, o caminho para Deus não é o islamismo. O caminho para Deus não é o hinduísmo. O caminho para Deus não é o budismo. O caminho para Deus não é o shintoísmo. O caminho para Deus não é o judaísmo. O caminho para Deus não é o catolicismo. O caminho para Deus não são as religiões mais sofisticadas deste mundo. O caminho para Deus é somente através de Jesus Cristo. Não há outro mediador. É o que nos ensina a palavra de Deus. Thomas de Kempis, autor do livro A Imitação de Cristo, Thomas de Kempis, ele disse, sem o caminho não há curso. Sem a verdade não há como saber. E sem a vida não há vida. Assim, em resposta à pergunta, como posso vir a conhecer o Pai? Que é a questão, creio, mais importante que podemos perguntar, como é que podemos vir ao Pai? Jesus aponta para si mesmo. Jesus aponta para si mesmo. É apenas por mim. É apenas por mim. O caminho para Deus não sou eu. O caminho para Deus não é você. O caminho para Deus não é a nossa denominação. O caminho para Deus é uma pessoa. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho. Sabe, a menos que você venha por meio de Jesus Cristo pela fé, você nunca poderá chegar ao Pai. Ele é o acesso. Ele é a ponte. Ele é o mediador. Jesus é o único caminho para a nossa salvação. Sabe, propor outros caminhos é iludir as pessoas. E tem muita gente iludindo e sendo iludidas, porque lhes falta o conhecimento da palavra de Deus. O segundo ponto, a segunda questão aqui, já vimos a questão de Tomé. A segunda questão é a questão de Filipe. Se você voltar o seu olhar para o verso 8, você vai ver que Filipe disse, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sabe, aqui Filipe mostra-se muito equivocado. Filipe quer informações adicionais sobre Deus, além de Jesus Cristo. Sabe, Filipe, ele quer aqui um vislumbre de Deus. E Jesus fica muito desapontado com esse pedido. É tanto que no verso 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Filipe, a sua ficha ainda não caiu. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe, ainda nesse evangelho, antes do capítulo 14, no capítulo 10, verso 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Que coisa extraordinária é essa? E Jesus continua dizendo, como dizes tu, mostra-nos o Pai,
Não creis, Filipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Que doutrina maravilhosa é esta que emerge da igreja primitiva. É a doutrina da Trindade. É aquilo que na teologia cristã chamamos de perichoreses, que chamamos de circunmicésio, que significa a relação de cada pessoa do Deus Trino. A relação que há entre a pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós observamos o Filho no Pai e o Pai no Filho. Isto é uma imagem de uma intensa comunhão que existem entre as três pessoas da Trindade. Sabe, é uma referência à união recíproca das três pessoas da Trindade no único Deus. Deus Trino, o único Deus que subsiste em três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, ninguém conhece o Pai como o Filho conhece, e ninguém conhece o Filho como o Pai conhece. Você se lembra do que João disse lá no capítulo de número 1, verso 18 do seu Evangelho? Ele disse: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmãos, Jesus, o Deus unigênito, ele veio pessoalmente em forma de carne para manifestar Deus à raça humana. Aleluia! Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, irmão, Jesus é a exegese de Deus. Ele disse: quem me vê, a mim, vê o Pai. Então, se subitamente alguém perguntar para você, o que é Deus? A melhor e mais bíblica resposta para esta pergunta é: Deus é Jesus e Jesus é Deus. Porque Jesus revela o que Deus é. Aleluia. Sabe, não há nada que está em Jesus que não está em Deus. Então, como nós podemos conhecer o Pai? A resposta é: Jesus torna-o conhecido. Agora Jesus menciona aqui 3 simples declarações que confirmam o fato que por meio dele chegamos ao Pai. Jesus menciona 3 simples declarações que confirmam o fato de que por meio dele chegamos ao Pai. A primeira declaração é: eu falo as palavras do Pai. Verso de número 10. A segunda declaração é, Andrei, a segunda declaração é: eu faço as obras do Pai, ainda no verso 10. E a última declaração é: eu exibo a glória do Pai, aqui nos versos 12 ao 14. Irmãos, o que Jesus está dizendo para Filipe? O que Jesus está dizendo para Filipe aqui é: só há uma maneira de você conhecer Deus. É quando eu colocar o coração do Pai no teu coração. Aleluia. Andrei, é a tua música, viu? Vou te tocar. Eu vou repetir por conta do barulho. O que Jesus está dizendo aqui para Filipe é: só há uma maneira de você conhecer a Deus. É quando eu colocar o coração de Deus no teu coração. É quando eu transformar o teu coração. E esta declaração nos culmina para o nosso último ponto da nossa reflexão bíblica desta noite.
Quem é Jesus para você? Pergunta assim ao seu irmão, ao seu vizinho. Mesmo que você não conheça, diga assim: irmão, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Diga ainda: quem é Deus para você? Diga ainda: quem é o Espírito Santo para você? Irmãos, o que a Bíblia diz sobre isto? O que a Bíblia diz sobre quem é Jesus Cristo? O próprio Jesus responde. Jesus responde no verso 6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E diz ainda: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Santo Jesus disse isso. O Deus homem disse isso. Aliás, ele veio para levar os seus filhos de volta para casa, para possibilitar o acesso do pecador redimido, restaurado, liberto do pecado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a entrar nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, quando você está em apuros, aliás, você já ficou em apuros alguma vez na sua vida? Isso acontece com missionário, não é assim? Você já ficou em apuros alguma vez na sua vida? Já, Davi? Já ficou em situação de perigo? Já ficou correndo risco de vida? Sabe o que acontece? Quando você corre para os braços do Pai, clama. Quando você clama: Pai nosso, que estais nos céus. Você sabe o que acontece? Ele te conhece e te chama de filho. Irmãos, Deus nos conhece, porque nós estamos em Cristo, unidos eternamente a Ele. Ele nos conhece. Diga assim: Jesus te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe qual é o teu problema. Ele sabe qual é o teu nome. Aliás, Jesus te conhece antes da fundação do mundo. E diga ainda: não há nada que você faça que Ele não sabe. Ele nos conhece. Sabe por que acreditamos em Jesus? Ele nos conhece porque nós acreditamos em Deus. Ele nos conhece porque nós acreditamos em Jesus. Ele nos conhece porque nós confiamos em Jesus. Ele nos conhece porque Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa vida. Ah, irmãos, você já passou pelo vale do sofrimento? Isso só acontece com o pastor, não é? Sabe, quando estamos no vale do sofrimento, quando estamos no vale da aflição, quando estamos no vale da agonia, nós devemos sempre nos lembrar das palavras de Jesus Cristo, quando Ele te disse: não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração ser incomodado. Não deixe o seu coração ser ferido, ser aflito. Não transforme o teu coração numa catástrofe. Deus está no controle de todas as coisas. Aquele que te deu a vida está cuidando de você, ainda que seja no vale da sombra da morte. Eu até costumo dizer, viu, que vale da sombra da morte com Jesus é lugar de bênção, é lugar de vida e não de morte. Não se turbe o vosso coração. Não deixe o seu coração ser incomodado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando somos incomodados, Cristo também é.
Quando nós somos afligidos, incomodados, Cristo também é. E este mesmo Cristo é quem peleja por mim e por você. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor aplique a sua sacrossanta palavra em nossos corações. Amém, amém e amém. Vamos orar. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa, tão abençoada, que o Senhor nos permitiu estarmos na Tua casa, para Te cultuarmos, para dentro das nossas limitações, com todos os nossos pecados, nossas falhas, podermos estar aqui, Senhor. E tudo isso é graças a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso tudo, é o nosso apóstolo, é o nosso bispo, como estudamos hoje de manhã. Deus, muito obrigado, porque em Cristo nós somos nós somos o Teu corpo, a Tua igreja. Deus, leva cada um para a sua casa, debaixo da Tua proteção. Aplica essa palavra no coração dos Teus filhos, no coração daqueles que ainda não são Teus filhos, que precisam Te conhecer verdadeiramente. Porque sabemos que esse mundo vai passar e queremos, Senhor, que todos aqui possam estar contigo na glória, assim como nós, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade de cultuarmos a Ti e orarmos ao Senhor. Te rogamos pelas vidas que não Te conhecem. Te pedimos a Tua mão, o Teu agir, porque só o Senhor pode dar vida, só o Senhor pode trazer a salvação. E glórias a Deus por isso. Assim Te rogamos em nome de Jesus. Amém. No livro de Números, capítulo de número 6, a partir do verso de número 24 está escrito: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão nesta hora, abrace, deseja a ele a paz do Senhor e uma ótima semana no nome de Jesus.